Em um mundo repleto de vozes conflitantes e mensagens contraditórias, você já se perguntou como seria ouvir diretamente de Deus? Imagine ser escolhido para transmitir suas palavras a uma nação inteira, sabendo que seu destino seria marcado por conflitos e rejeição. Esta é a história de Jeremias, um jovem que enfrentou o peso esmagador de um chamado divino e cujo sofrimento mudou o curso da história. Prepare-se para embarcar em uma jornada que desafiará suas percepções sobre fé, coragem e perseverança. Nas colinas ondulantes de Anatote, uma pequena cidade sacerdotal no território de Benjamim, vivia um jovem chamado Jeremias, filho de Ilquias. Era o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, quando o céu se abriu sobre a vida deste rapaz comum de maneira extraordinária. O ar estava carregado de tensão política e espiritual, pois o povo de Deus havia se desviado de seus caminhos, mergulhando em práticas idólatras e injustiças sociais que clamavam aos céus por julgamento. A palavra do Senhor veio a Jeremias de forma tão clara e poderosa que não havia como questionar sua origem divina. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta, ecoaram as palavras celestiais em seus ouvidos, conforme registrado em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Estas palavras ressoaram no coração do jovem sacerdote como um trovão em dia de céu limpo, revelando que sua vida havia sido planejada pelo Criador desde antes de sua concepção. Jeremias, ainda inexperiente e inseguro, sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros como uma montanha. Sua reação imediata foi de hesitação e temor. Ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar, porque sou uma criança, exclamou, conforme lemos em Jeremias capítulo 1, versículo 6. Sua voz tremia diante da magnitude do chamado divino. Como poderia ele, um simples jovem de uma cidade sacerdotal, enfrentar as nações e proclamar a palavra do Senhor? Mas o Deus de Israel não escolhe os qualificados, ele qualifica os escolhidos. Com ternura e firmeza, o Senhor direcionou-se às dúvidas de Jeremias. Não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, como está escrito em Jeremias capítulo 1, versículos 7 e 8. Estas palavras de encorajamento penetraram profundamente no coração do jovem profeta, acendendo uma chama de coragem que arderia por décadas de ministério. O chamado de Jeremias não era apenas uma missão. Era uma transformação completa de sua identidade e propósito. Em um dos momentos mais poderosos e simbólicos de sua vocação, conforme registrado em Jeremias capítulo 1, versículos 9 e 10, lemos: E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou na minha boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Este toque divino não foi meramente uma metáfora. Foi uma experiência tangível que selou o destino de Jeremias. Suas palavras não seriam mais apenas suas, mas carregariam o peso e a autoridade do próprio Deus. Ele se tornaria a voz do Altíssimo em uma época de trevas espirituais e morais. A promessa de proteção divina não significava que o caminho de Jeremias seria fácil. Pelo contrário, o Senhor o advertiu que enfrentaria feroz oposição. Reis, príncipes, sacerdotes e o povo da terra se levantariam contra ele. Mas em meio a esta tempestade iminente, Deus reafirmou seu compromisso. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, conforme Jeremias capítulo 1, versículo 19. Armado com esta promessa e ungido pelo Espírito de Deus, Jeremias deu seus primeiros passos como profeta. Sua juventude, que antes parecia uma fraqueza, tornou-se um testemunho da força de Deus operando através dos improváveis. Ele começou a proclamar mensagens de arrependimento e advertência, desafiando o status quo e chamando o povo de volta ao seu pacto com Deus. As primeiras palavras proféticas de Jeremias foram como fogo em seus ossos, impossíveis de conter. Em Jeremias capítulo 2, versículo 2, ele clamou: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti,
da benevolência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Estas palavras evocaram a memória de um tempo de intimidade entre Deus e seu povo, contrastando dolorosamente com a realidade atual de apostasia e idolatria. À medida que Jeremias crescia em sua vocação, sua mensagem tornava-se mais urgente e específica. Ele denunciava a corrupção dos líderes, a hipocrisia dos rituais religiosos vazios e a injustiça social que permeava a sociedade. Suas palavras eram como um martelo que quebra a rocha, expondo as rachaduras no alicerce espiritual da nação. No entanto, a rejeição não demorou a chegar. O povo, acostumado a ouvir mensagens suaves e consoladoras de falsos profetas, reagiu com hostilidade às verdades duras proclamadas por Jeremias. Em sua cidade natal de Anatote, até mesmo sua própria família conspirou contra ele, cumprindo as palavras de Jeremias capítulo 11, versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras pela nossa mão. Esta rejeição inicial foi apenas o começo de uma vida de perseguição e sofrimento. Jeremias enfrentaria prisões, espancamentos e até mesmo ameaças de morte. Mas em cada provação, a promessa de Deus se cumpria: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Com cada obstáculo, a fé de Jeremias era refinada como ouro no fogo, e sua mensagem ganhava ainda mais poder e autenticidade. Assim começou o ministério de Jeremias, o profeta que choraria por seu povo, que carregaria o fardo de uma nação rebelde e que, em meio às ruínas de Jerusalém, ainda proclamaria esperança para o futuro. Sua jornada estava apenas começando, mas já estava moldando o curso da história e deixando um legado que ecoaria por milênios. Imbuído de poder divino, Jeremias iniciou sua missão profética com palavras que abalaram Judá. Suas primeiras mensagens foram um chamado urgente ao arrependimento e advertências sobre a destruição iminente que se aproximava do reino. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Senhor, através de seu profeta, lamentou: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Esta poderosa metáfora ilustrava como Israel havia abandonado a verdadeira fonte da vida, Deus, em troca de ídolos falsos e alianças terrenas incapazes de sustentá-los. O clamor de Jeremias por uma transformação profunda ecoava pelas ruas de Jerusalém. Em Jeremias capítulo 4, versículo 3, ele urgia: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós outros terrenos de pousio e não semeeis entre espinhos. O profeta buscava não apenas mudanças superficiais, mas uma renovação completa dos corações do povo. No entanto, a resposta às palavras de Jeremias estava longe de ser receptiva. A rejeição que começou em Anatote logo se espalhou por todo o reino. Líderes religiosos, nobres e pessoas comuns se uniram em oposição ao mensageiro de Deus. Em Jeremias capítulo 5, versículos 30 e 31, o profeta lamentou: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? A corrupção havia se enraizado profundamente nas estruturas de poder de Judá. Falsos profetas, buscando agradar os ouvidos do povo e dos governantes, proclamavam mensagens de paz e prosperidade que contradiziam diretamente as advertências de Jeremias. O conflito entre a verdade divina e as mentiras confortáveis atingiu seu auge no Templo de Jerusalém. Em um episódio dramático, Jeremias posicionou-se às portas do templo, confrontando os líderes religiosos e o povo. Suas palavras em Jeremias capítulo 7, versículos 3 e 4 foram um ultimato divino. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Esta mensagem expôs a hipocrisia de uma religião baseada em rituais vazios, denunciando a falsa segurança que o povo depositava no templo. A resposta a esta confrontação foi violenta. Jeremias capítulo 26,
Versículo 8 relata: E sucedeu que, acabando Jeremias de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que falasse a todo o povo, os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo o prenderam, dizendo: Certamente morrerás. A vida do profeta estava em perigo, mas a promessa de proteção divina se cumpriu. Os conflitos com os falsos profetas se intensificaram. Em Jeremias capítulo 23, versículos 16 e 17, o Senhor advertiu: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam a vós outros. Ensinam-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse: Pastereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: Não virá mal sobre vós. Em meio à oposição, Jeremias frequentemente se encontrava sozinho, carregando o peso de uma mensagem impopular. Seus lamentos pessoais revelam a profunda angústia de sua missão. Em Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 9, ele confessa: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo violência e destruição. Porque a palavra do Senhor me é feita opróbrio e ludíbrio todo o dia. Então disse: Não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e fiquei fatigado de sofrer e não pude. Este conflito interno entre o desejo de fugir e a compulsão divina para continuar pregando ilustra vividamente a luta de Jeremias. Ele não conseguia escapar do chamado de Deus, mesmo diante da rejeição, perseguição e solidão. Apesar da feroz oposição, Jeremias permaneceu fiel. Suas profecias começaram a ganhar credibilidade à medida que os eventos preditos se desenrolavam. A ameaça babilônica, que Jeremias havia anunciado como instrumento do julgamento divino, tornava-se cada vez mais palpável. Em Jeremias capítulo 25, versículos 8 a 11, ele proclamou: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por espanto, e por assobio, e em perpétuos desertos. À medida que a realidade política da região se alinhava com as profecias de Jeremias, a oposição tornava-se ainda mais desesperada e violenta. Aqueles que se beneficiavam do status quo viam as palavras do profeta como uma ameaça direta ao seu poder e privilégios. A perseguição se intensificou, levando Jeremias a enfrentar prisões, espancamentos e tentativas de assassinato. No entanto, a palavra do Senhor não podia ser silenciada. Cada novo desafio apenas solidificava a determinação de Jeremias em cumprir sua missão divina, não importando o custo pessoal. Em Jeremias capítulo 1, versículos 18 e 19, o Senhor havia prometido: Porque eis que eu hoje te pus por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda esta terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esta promessa se cumpria diariamente na vida de Jeremias. Apesar das ameaças, prisões e tentativas de silenciá-lo, o profeta continuava a proclamar a mensagem que Deus havia confiado a ele. Sua voz, embora frequentemente solitária, ecoava com uma autoridade que não podia ser ignorada. As palavras de Jeremias, registradas em Jeremias capítulo 6, versículos 16 e 17, resumem o cerne de sua mensagem durante este período inicial. Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas disseram: Não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: Estai atentos à voz da buzina. Mas disseram: Não escutaremos. O profeta relutante havia se tornado uma voz inabalável da verdade em uma era de engano e apostasia. Sua jornada estava longe de terminar,
e as provações mais severas ainda estavam por vir. Mas Jeremias, fortalecido pela presença constante de Deus, continuava a cumprir sua missão, preparando o caminho para eventos que mudariam para sempre o curso da história de Israel. A tensão em Jerusalém crescia dia após dia. As palavras de Jeremias, outrora ridicularizadas, agora provocavam uma reação mais violenta entre os poderosos. Foi neste clima de hostilidade crescente que o Senhor ordenou a Jeremias uma ação sem precedentes. Em Jeremias capítulo 36, versículo 2, lemos: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te falei sobre Israel, e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até hoje. Este comando divino marcaria um ponto de virada na missão de Jeremias e na história de Judá. Obediente ao comando divino, Jeremias chamou seu fiel escriba Baruque. Em Jeremias capítulo 36, versículo 4, a Escritura nos conta: Então, chamou Jeremias a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo de um livro, da boca de Jeremias, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Este ato de registrar as profecias não era meramente uma questão de preservação, mas uma declaração pública da palavra de Deus. Com o rolo completo, Jeremias, impossibilitado de entrar no templo devido à perseguição, enviou Baruque para ler as palavras aos ouvidos do povo. A instrução de Jeremias em Jeremias capítulo 36, versículos 6 e 7 foi clara: Entra, pois, tu, e lê o rolo que escreveste da minha boca, as palavras do Senhor, aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as lerás aos ouvidos de todo o Judá que vem das suas cidades. Bem pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta a cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem pronunciado contra este povo. A leitura pública causou alvoroço. Rapidamente a notícia chegou aos ouvidos dos príncipes de Judá. Intrigados e alarmados, eles convocaram Baruque para uma audiência particular. Em Jeremias capítulo 36, versículo 15, vemos sua reação. E disseram-lhe: Assenta-te agora e lê-o aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos seus ouvidos. As palavras de Jeremias, agora imortalizadas no rolo, tiveram um impacto profundo. Os príncipes, reconhecendo a gravidade da situação, decidiram informar o rei Jeoaquim. No entanto, preocupados com a segurança de Jeremias e Baruque, eles os aconselharam a se esconder. Em Jeremias capítulo 36, versículo 19, lemos: Então, disseram os príncipes a Baruque: Vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. O rolo foi levado ao rei Jeoaquim, que estava em seus aposentos de inverno. Conforme as palavras eram lidas, a reação do rei chocou a todos os presentes. Jeremias capítulo 36, versículo 23 descreve a cena. E sucedeu que, tendo Jude lido 3 ou 4 folhas, cortou-o com o canivete do escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Este ato de desafio e rebelião contra a palavra de Deus selaria o destino de Jeoaquim e de Judá. A resposta do Senhor a este ato de desprezo foi imediata e severa. Em Jeremias capítulo 36, versículos 27 a 31, Deus ordena: Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: Torna a tomar outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoaquim, rei de Judá. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor: Tu queimaste este rolo, dizendo: Por que escreveste nele, dizendo: Certamente, virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar dela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E castigarei a ele, e à sua semente, e aos seus servos, pela sua maldade. E trarei sobre eles, e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, e não escutaram. Jeremias, fiel à sua missão, ditou todas as palavras para Baruque novamente, acrescentando ainda mais profecias. O rolo queimado não silenciou a voz de Deus.
pelo contrário, amplificou sua mensagem e selou o julgamento sobre aqueles que a rejeitaram. Este episódio marcou uma intensificação da perseguição contra Jeremias. O profeta, que já enfrentava oposição, agora se tornava alvo de uma caçada implacável. Em Jeremias capítulo 37, versículos 15 e 16, vemos um exemplo desta perseguição. E os príncipes se iraram contra Jeremias, e o feriram, e o puseram na casa do cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque fizeram dela uma casa de prisão. Entrando Jeremias na masmorra e nas celas, ficou Jeremias ali muitos dias. A prisão de Jeremias não foi um evento isolado, mas parte de uma campanha sistemática para silenciar a voz profética. Em diferentes ocasiões, o profeta foi acusado de traição, espancado e lançado em prisões cada vez mais severas. Um dos episódios mais dramáticos está relatado em Jeremias capítulo 38, versículo 6. Então, tomaram a Jeremias e o lançaram na masmorra de Malquias, filho do rei, a qual estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, e na masmorra não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Nesta cova lamacenta, Jeremias enfrentou não apenas o desconforto físico, mas também a perspectiva de uma morte lenta e agonizante. Foi neste momento sombrio que Deus providenciou um Salvador improvável. Jeremias capítulo 38, versículos 7 a 9 nos conta. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um dos eunucos que estava na casa do rei, que puseram a Jeremias na masmorra, estava então o rei assentado à porta de Benjamim. Saiu Ebed-Meleque da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na masmorra, pois morrerá de fome no lugar onde está, visto que não há mais pão na cidade. A intervenção de Ebed-Meleque não apenas salvou a vida de Jeremias, mas também demonstrou como Deus pode usar os improváveis para cumprir seus propósitos. O rei, movido pelo apelo do eunuco, ordenou que Jeremias fosse retirado da cisterna. Apesar destes momentos de alívio, a perseguição contra Jeremias continuava. Sua mensagem impopular de submissão à Babilônia como parte do julgamento divino o colocava em perigo constante. Em Jeremias capítulo 38, versículo 4, vemos a acusação dos príncipes contra ele. Então, disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, porque assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restaram nesta cidade e as mãos de todo o povo, falando-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz deste povo, senão o mal. Mesmo diante de tais acusações e perigos, Jeremias permanecia firme em sua missão. Em Jeremias capítulo 38, versículos 19 e 20, vemos o profeta aconselhando o rei Zedequias. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, para que porventura me entreguem na sua mão e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor naquilo que eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. A perseverança de Jeremias diante da perseguição implacável é um testemunho poderoso de sua fé inabalável e compromisso com a palavra de Deus. Cada tentativa de silenciá-lo apenas reafirmava a verdade de sua mensagem e a fidelidade de Deus em proteger seu servo. À medida que os eventos se desenrolavam e as profecias de Jeremias começavam a se cumprir, a perseguição contra ele tornava-se cada vez mais desesperada. Os líderes de Judá, confrontados com a realidade iminente do julgamento divino, intensificavam seus esforços para silenciar a voz que há tanto tempo os havia advertido. Em meio à crescente tensão em Jerusalém, Deus instruiu Jeremias a usar métodos incomuns para transmitir sua mensagem. Estas ações simbólicas serviriam como ilustrações visuais poderosas das profecias, tornando-as impossíveis de ignorar para o povo de Judá. Uma das primeiras ações simbólicas de Jeremias envolveu um cinto de linho. Em Jeremias capítulo 13, versículos 1 e 2, lemos: Assim me disse o Senhor: Vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, porém não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Este ato aparentemente simples carregava um significado espiritual profundo. Após usar o cinto por um tempo, Deus ordenou a Jeremias que o escondesse. Jeremias capítulo 13, versículos 4 e 5 relatam:
Toma o cinto que compraste e que está sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali numa fenda da rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Após muitos dias, Deus disse a Jeremias para recuperar o cinto. O resultado foi chocante, conforme descrito em Jeremias capítulo 13, versículo 7. Então, fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Esta ação profética ilustrava vividamente como Judá, outrora tão próximo a Deus quanto um cinto à cintura, havia se corrompido por sua desobediência. Deus explicou o significado deste ato em Jeremias capítulo 13, versículos 9 a 11. Assim diz o Senhor: Assim farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após outros deuses, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu fiz pegar a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória. Mas não quiseram ouvir. Outra ação simbólica envolveu jarros de vinho. Em Jeremias capítulo 13, versículos 12 a 14, o profeta recebeu estas instruções: Dir-lhes-ás, pois, esta palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo o jarro se encherá de vinho. E dir-te-ão: porventura, não sabemos muito bem que todo o jarro se encherá de vinho? Então, lhes dirás: assim diz o Senhor: eis que encherei de embriaguez a todos os moradores desta terra, e aos reis da linhagem de Davi que se assentam sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os moradores de Jerusalém. E quebrá-los-ei um contra o outro, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem me apiedarei, para que os não destrua. Esta metáfora dos jarros de vinho representava o julgamento de Deus, que embriagaria a nação levando-a à destruição. A imagem dos jarros se quebrando uns contra os outros ilustrava vividamente o caos e a destruição que se aproximavam. Uma das ações proféticas mais impactantes de Jeremias foi a compra de um campo em Anatote, sua cidade natal. Este ato ocorreu em um momento crucial, quando Jerusalém estava sitiada pelos babilônios e a queda da cidade parecia iminente. Em Jeremias capítulo 32, versículos 6 a 9, lemos: E disse Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, porque teu é o direito de resgate para o comprares. E veio a mim Anameel, filho de meu tio, conforme a palavra do Senhor, ao átrio da guarda, e me disse: Compra, peço-te, o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tua é a redenção. Compra-o para ti. Então, entendi que esta era a palavra do Senhor. E comprei de Anameel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Esta transação, realizada durante uma época de crise nacional, parecia loucura aos olhos dos observadores. No entanto, era um símbolo poderoso de esperança e uma declaração profética de que, apesar do exílio iminente, Deus restauraria seu povo à terra. Jeremias capítulo 32, versículos 14 e 15 explicam o significado deste ato. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estes autos, a saber, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que durem muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, e campos, e vinhas nesta terra. Talvez a ação profética mais dramática e controversa de Jeremias tenha sido o uso de um jugo. Em Jeremias capítulo 27, versículos 2 e 3, Deus instruiu: Assim me disse o Senhor: Faze para ti ligaduras e jugos e põe-nos sobre o teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém, a Zedequias, rei de Judá. Obediente, Jeremias caminhou pelas ruas de Jerusalém com um jugo sobre o pescoço,
simbolizando a submissão que Judá e as nações vizinhas deveriam ter ao rei da Babilônia. Esta ação provocou uma reação violenta, especialmente dos falsos profetas que pregavam uma mensagem de paz e segurança. O confronto entre Jeremias e o falso profeta Ananias atingiu seu clímax quando este último quebrou o jugo do pescoço de Jeremias. Em Jeremias capítulo 28, versículos 10 e 11, lemos: Então, Ananias, o profeta, tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações, dentro de 2 anos inteiros. E foi-se Jeremias pelo seu caminho. A resposta de Deus a este ato de rebelião foi rápida e severa. Em Jeremias capítulo 28, versículos 13 e 14, o Senhor declarou: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Jugos de madeira quebraste, mas, em vez deles, farei jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para que sirvam a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão, e até os animais do campo lhe dei. Estas ações proféticas não eram meros espetáculos, mas mensagens visuais poderosas que complementavam as palavras de Jeremias. Elas tornavam as profecias tangíveis e impossíveis de ignorar, desafiando o povo de Judá a confrontar a realidade de seu estado espiritual e do julgamento divino iminente. Cada ação simbólica, o cinto apodrecido, os jarros de vinho, a compra do campo e o jugo, comunicava diferentes aspectos da mensagem de Deus. O cinto apodrecido ilustrava a corrupção espiritual de Judá. Os jarros de vinho prenunciavam o caos e a destruição vindouros. A compra do campo durante um cerco era um sinal de esperança futura. E o jugo representava a necessária submissão ao domínio babilônico como parte do plano divino. Através destas ações, Jeremias não apenas proclamava a palavra de Deus, mas a incorporava de maneiras poderosas e frequentemente dolorosas. Ele se tornou um sinal vivo para seu povo, sua vida uma parábola em ação do amor, julgamento e fidelidade de Deus. À medida que os eventos profetizados por Jeremias começavam a se desenrolar, estas ações simbólicas ganhavam ainda mais significado. O povo de Judá, confrontado com a realidade do cerco babilônico, não podia mais ignorar as advertências que haviam sido tão vividamente ilustradas diante deles. As profecias de Jeremias, há tanto tempo ignoradas, agora começavam a se cumprir diante dos olhos atônitos do povo de Judá. O exército babilônico, liderado pelo poderoso Nabucodonosor, marchava inexoravelmente em direção a Jerusalém. A cidade, outrora orgulhosa e confiante, agora tremia diante da destruição iminente. Em Jeremias capítulo 32, versículos 1 e 2, encontramos o profeta em uma situação precária. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. E, então, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no átrio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Mesmo aprisionado, Jeremias continuava a proclamar a palavra do Senhor, agora não mais como uma advertência distante, mas como uma realidade presente. O cerco de Jerusalém foi longo e brutal. Em Jeremias capítulo 52, versículos 4 a 6, temos uma descrição vívida do início e duração deste evento terrível. E sucedeu, no 9º ano de seu reino, no mês 10º, aos 10 do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército, contra Jerusalém, e se acamparam contra ela, e levantaram tranqueiras em redor dela. E esteve cercada a cidade até a 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 do mês, quando se agravou a fome na cidade, e não havia pão para o povo da terra. A situação dentro da cidade sitiada era desesperadora. A fome e as doenças se espalhavam rapidamente, enquanto os defensores lutavam em vão contra o inimigo superior. Em meio a este caos, Jeremias continuava a aconselhar a rendição como o único meio de preservar vidas, uma mensagem que muitos consideravam traição. Em Jeremias capítulo 38, versículos 17 e 18, vemos o profeta aconselhando o rei Zedequias. Então,
disse Jeremias a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Se, saindo, saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então, viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás, tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então, se entregará esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Apesar deste conselho, Zedequias hesitou, temendo as consequências políticas de sua rendição. Sua indecisão selaria o destino trágico de Jerusalém e de seu povo. Finalmente, após 18 meses de cerco, os muros de Jerusalém cederam. Em Jeremias capítulo 39, versículos 1 e 2, lemos o relato devastador. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, contra Jerusalém, e a cercaram. No 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez uma brecha na cidade. A cena que se seguiu foi de horror e destruição. Jeremias capítulo 39, versículo 8 descreve: E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, a fogo, e derrubaram os muros de Jerusalém. O templo de Salomão, orgulho de Israel e símbolo da presença de Deus entre seu povo, não foi poupado. Em Jeremias capítulo 52, versículos 12 e 13, encontramos o relato angustiante de sua destruição. E, no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém. E todas as casas dos grandes queimou a fogo. Os tesouros do templo, acumulados ao longo dos séculos, foram saqueados e levados para a Babilônia. Jeremias capítulo 52, versículos 17 a 19 detalha: Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze, que estava na casa do Senhor. E levaram todo o bronze para a Babilônia. E tomaram as caldeiras, e as pás, e os apagadores, e as bacias, e os perfumadores, e todos os utensílios de bronze, com que se ministrava. Tomou também o capitão da guarda os braseiros, e as bacias, e o que era de ouro puro, em ouro, e o que era de prata, em prata. O destino do rei Zedequias foi particularmente trágico. Em Jeremias capítulo 39, versículos 6 e 7, lemos: E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, diante dos seus olhos. Também matou o rei da Babilônia a todos os nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias, e o atou com cadeias de bronze, para o levar à Babilônia. Assim, a linhagem real de Davi, que parecia inabalável, foi brutalmente interrompida. Em meio a toda esta destruição, Jeremias foi tratado com clemência surpreendente pelos babilônios. Em Jeremias capítulo 39, versículos 11 e 12, encontramos: Ora, Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia dado ordem acerca de Jeremias, por mão de Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: Toma-o, e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças mal algum. Antes, como ele te disser, assim usarás com ele. Esta proteção divina permitiu que Jeremias continuasse seu ministério mesmo nas circunstâncias mais adversas. O profeta que havia longamente advertido sobre este dia agora via suas palavras se cumprirem de maneira devastadora. A população de Judá foi dividida em 3 grupos: os exilados na Babilônia, os pobres deixados para cuidar da terra e um pequeno remanescente que fugiu para o Egito, levando Jeremias contra sua vontade. Para os exilados, uma nova e difícil jornada estava começando. Em Jeremias capítulo 29, versículos 4 a 7, o profeta oferece orientação divina para esta nova realidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro que transportei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai nelas, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos transportei em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Assim,
Com a queda de Jerusalém e o início do exílio babilônico, chegava ao fim um capítulo sombrio na história de Judá. As profecias de Jeremias, por tanto tempo ignoradas e ridicularizadas, agora se cumpriam diante dos olhos de todos. O povo escolhido de Deus, que havia rejeitado sua lei e seus profetas, agora enfrentava as consequências de sua rebelião. No entanto, mesmo em meio à devastação, uma centelha de esperança permanecia. O mesmo Deus que havia trazido o julgamento também prometera a restauração. A missão de Jeremias, longe de terminar, agora entrava em uma nova fase. Ele seria a voz de Deus não apenas para advertir, mas também para consolar e guiar um povo quebrantado em direção a um futuro de redenção. As ruínas fumegantes de Jerusalém permaneciam como um testemunho silencioso da catástrofe que havia se abatido sobre Judá. Em meio aos escombros da cidade outrora gloriosa, Jeremias, o profeta que havia longamente advertido sobre este dia, agora contemplava a devastação com o coração despedaçado. Suas lágrimas se misturavam com a poeira das ruas destruídas enquanto compunha um dos lamentos mais comoventes da literatura bíblica. O livro de Lamentações, atribuído a Jeremias, é um testemunho poético de dor profunda e luto nacional. Em Lamentações capítulo 2, versículos 11 e 12, o profeta descreve a angústia que testemunha. Desfalecem os meus olhos com lágrimas, turbam-se as minhas entranhas, derrama-se por terra o meu fígado, por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Porquanto desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem às suas mães: onde está o trigo e o vinho? Quando desfalecem como feridos pelas ruas da cidade, derramando-se-lhes a vida no regaço de suas mães. A devastação não era apenas física, mas também espiritual. O templo, centro da vida religiosa e símbolo da presença de Deus entre seu povo, jazia em ruínas. Em Lamentações capítulo 2, versículos 6 e 7, Jeremias lamenta: e arrancou violentamente o seu tabernáculo, como a uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor fez esquecer em Sião a solenidade e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, aborreceu o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Levantaram grita na casa do Senhor, como no dia da solenidade. O profeta não poupa palavras ao descrever o sofrimento do povo. Em Lamentações capítulo 4, versículos 4 e 5, ele retrata uma cena de miséria extrema. A língua da criança de peito pegou-se-lhe ao paladar, de sede. Os meninos pedem pão, e não há quem lhe o reparta. Os que comiam delicadamente estão desolados nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam os montões de esterco. Todavia, mesmo em meio a tamanha dor e desolação, Jeremias não perde de vista a misericórdia e fidelidade de Deus. Em uma das passagens mais conhecidas e consoladoras do livro, Lamentações capítulo 3, versículos 22 a 24, o profeta declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esta declaração de esperança em meio ao desespero é um testemunho poderoso da fé inabalável de Jeremias. Ele reconhece que, apesar da severidade do julgamento, Deus não abandonou completamente seu povo. A própria sobrevivência de um remanescente é vista como prova da misericórdia divina. Jeremias não apenas lamenta o passado e o presente, mas também olha para o futuro com uma mistura de temor e esperança. Em Lamentações capítulo 5, versículos 19 a 22, ele conclui seu lamento com uma oração: Tu, ó Senhor, permaneces eternamente. O teu trono, de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre e nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, ó Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Grandemente te iraste contra nós. Esta oração final captura a tensão entre a fé na soberania eterna de Deus e a realidade dolorosa do presente. Jeremias reconhece que a única esperança para o futuro reside na renovação que somente Deus pode proporcionar. Enquanto o livro de Lamentações expressa a dor imediata da destruição,
As profecias de Jeremias também contêm mensagens de esperança para um futuro mais distante. Em Jeremias capítulo 31, versículos 18 e 19, o Senhor promete: Assim diz o Senhor: Eis que farei tornar o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles ação de graças e a voz dos que se alegram. E os multiplicarei, e não serão diminuídos, e os glorificarei, e não serão apoucados. Esta promessa de restauração é expandida em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, onde o profeta anuncia uma nova aliança que Deus fará com seu povo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esta profecia de uma nova aliança, que seria cumprida em Jesus Cristo, oferece uma esperança que transcende a restauração física de Jerusalém. Ela aponta para uma transformação espiritual profunda, onde a lei de Deus seria escrita nos corações do povo, não meramente em tábuas de pedra. Jeremias também profetiza sobre o retorno do exílio e a restauração de Israel. Em Jeremias capítulo 33, versículos 10 e 11, ele proclama: Assim diz o Senhor: Neste lugar, do qual vós dizeis: Está deserto, sem homens e sem animais, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, e sem moradores, e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem sacrifícios de louvor à casa do Senhor. Porque farei tornar o cativeiro da terra como ao princípio, diz o Senhor. Estas promessas de restauração e renovação não eram meramente palavras vazias para consolar um povo desesperado. Eram declarações proféticas fundamentadas na fidelidade imutável de Deus. Mesmo em meio às ruínas fumegantes de Jerusalém, Jeremias mantinha uma visão de um futuro glorioso que Deus traria para seu povo. O ministério de Jeremias, que havia começado com advertências de julgamento, agora se transformava em uma mensagem de esperança e consolação. Ele havia testemunhado o cumprimento terrível de suas profecias de destruição, mas agora olhava além do horizonte do presente para um tempo de restauração e renovação que Deus prometera. Os lamentos de Jeremias sobre as ruínas de Jerusalém não eram o fim da história, mas um interlúdio sombrio em uma narrativa maior de redenção. O profeta que havia chorado sobre a cidade destruída agora erguia os olhos para um futuro onde Deus faria todas as coisas novas. Sua mensagem de esperança ecoaria através dos séculos, sustentando o povo de Deus em tempos de trevas e apontando para a promessa de um novo amanhecer. As ruínas de Jerusalém ainda fumegavam quando um grupo de sobreviventes, contra o conselho de Jeremias, decidiu fugir para o Egito. O profeta que havia permanecido fiel à sua missão por décadas agora se encontrava arrastado para uma terra estrangeira, não por sua própria escolha, mas pela teimosia daqueles que buscava orientar. Em Jeremias capítulo 43, versículos 4 a 7, lemos sobre esta jornada indesejada. E não obedeceu Joanã, filho de Cariá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem todo o povo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o restante de Judá que havia voltado de todas as nações, para onde havia sido lançado, para habitar na terra de Judá. Aos homens, e às mulheres, e aos meninos, e às filhas do rei, e a toda a alma que deixará Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito,
porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Tapanes. Assim, o profeta que havia dedicado sua vida advertindo Judá contra alianças com nações estrangeiras agora se encontrava em solo egípcio. Mas mesmo ali, longe de sua terra natal, Jeremias não cessou seu ministério profético. Em Tapanes, uma cidade fronteiriça no Egito, ele continuou a proclamar a palavra do Senhor. Em um ato simbólico que lembrava seus dias em Jerusalém, Jeremias mais uma vez usa uma ação física para ilustrar uma profecia. Em Jeremias capítulo 43, versículos 8 a 11, vemos: Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias, em Tapanes, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre os tijolos no forno, que está à entrada da casa de Faraó, em Tapanes, aos olhos dos homens de Judá. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e estenderá sobre elas a sua tenda real. E virá e ferirá a terra do Egito. Quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada. Esta profecia deixava claro que a fuga para o Egito não ofereceria a segurança que o povo buscava. O julgamento de Deus os alcançaria mesmo ali, através do próprio instrumento que haviam tentado evitar, Nabucodonosor da Babilônia. Apesar desta advertência clara, o povo persistiu em sua rebelião. Em Jeremias capítulo 44, versículos 15 a 18, vemos uma resposta chocante à mensagem do profeta. Então, todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande congregação, e todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, responderam a Jeremias, dizendo: Quanto à palavra que nos falaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente cumpriremos toda palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e derramando-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E nos fartamos de pão, e estivemos alegres, e não vimos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe derramar libações, tudo nos faltou, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Esta declaração de apostasia aberta deve ter sido profundamente dolorosa para Jeremias. Após décadas de ministério fiel, sofrendo perseguição e rejeição pela palavra do Senhor, ele agora testemunhava seu povo abraçando abertamente a idolatria que havia levado à destruição de Jerusalém. A resposta de Jeremias a esta rebelião é firme e inequívoca. Em Jeremias capítulo 44, versículos 26 a 28, ele declara: Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá que habitais na terra do Egito. Eis que jurei pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será invocado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo: Vive o Senhor Jeová. Eis que vê-lo sobre eles para mal e não para bem. E todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito para a terra de Judá, poucos em número. E todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito para ali habitar, saberá cuja palavra se cumprirá, se a minha ou a sua. Assim, nos dias finais de seu ministério, Jeremias continuou a proclamar fielmente a palavra do Senhor, mesmo quando parecia que ninguém estava ouvindo. Sua mensagem final no Egito foi um lembrete solene de que Deus cumpriria suas palavras, fossem elas de julgamento ou de restauração. A tradição não fornece detalhes sobre a morte de Jeremias. Algumas histórias extrabíblicas sugerem que ele pode ter sido apedrejado no Egito por seus compatriotas, mas as Escrituras permanecem silenciosas sobre seu fim. O que sabemos é que até o último momento registrado, Jeremias permaneceu fiel ao seu chamado como porta-voz de Deus. O legado de Jeremias, porém, vai muito além de seus últimos dias no Egito. Suas profecias, preservadas no livro que leva seu nome e em Lamentações, tornaram-se parte vital das Escrituras hebraicas e, posteriormente, do Antigo Testamento cristão. Sua mensagem de julgamento e esperança, de destruição e restauração, continuou a ressoar através dos séculos.
A influência de Jeremias é evidente por todo o Novo Testamento. Sua profecia sobre a nova aliança, registrada em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, é citada integralmente em Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 12, onde é apresentada como cumprida em Jesus Cristo. A imagem de Jesus chorando sobre Jerusalém em Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44, evoca os lamentos de Jeremias sobre a cidade. Além disso, o ministério de Jeremias estabeleceu um padrão para todos os profetas e pregadores que viriam depois dele. Sua disposição de falar a verdade mesmo quando era impopular, seu amor pelo povo de Deus mesmo quando eles o rejeitavam, e sua fidelidade inabalável à palavra do Senhor mesmo diante da perseguição e sofrimento tornaram-se um modelo de ministério fiel. O livro de Jeremias também oferece percepções profundas sobre a natureza do chamado profético e o caráter de Deus. As lutas internas de Jeremias, suas confissões onde derrama seu coração diante de Deus, revelam a realidade emocional e espiritual de ser um porta-voz divino. Ao mesmo tempo, a persistência de Deus em usar Jeremias apesar de suas fraquezas e dúvidas revela a graça e paciência divinas. A mensagem de Jeremias sobre a necessidade de uma transformação interna, de um coração circuncidado que verdadeiramente conhece e obedece a Deus, antecipa o ensino neotestamentário sobre regeneração e nova vida em Cristo. Sua visão de um futuro onde Deus escreve sua lei nos corações do povo encontra seu cumprimento na obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Assim, embora os últimos dias de Jeremias possam ter sido passados em terra estrangeira, aparentemente derrotado e ignorado, seu legado continuou a crescer e influenciar. Suas palavras, preservadas pela providência divina, continuaram a falar com poder muito depois que sua voz havia sido silenciada. O ministério de Jeremias nos lembra que a fidelidade a Deus nem sempre resulta em sucesso visível ou aceitação popular. Às vezes, o servo fiel de Deus é chamado a ser uma voz no deserto, proclamando a verdade a ouvidos que não querem ouvir. No entanto, como a vida de Jeremias demonstra, tal fidelidade nunca é em vão. A palavra de Deus, falada através de seus servos fiéis, sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Jeremias, o jovem relutante de Anatote, tornou-se um dos maiores profetas de Israel. Sua vida e ministério permanecem como um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e do poder de sua palavra, ecoando através das eras e continuando a desafiar e inspirar o povo de Deus até os dias de hoje. A história de Jeremias nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, quando tudo parece perdido e nossa voz parece não encontrar eco, Deus permanece fiel às suas promessas. O profeta que chorou pelas ruas de Jerusalém destruída também proclamou esperança para além da devastação. Ele nos mostra que a verdadeira vitória não está na ausência de sofrimento, mas na fidelidade em meio às provações. As 3 lições mais poderosas que extraímos da vida de Jeremias são: primeiro, que o chamado de Deus não depende de nossa capacidade humana, mas de sua força operando através de nós. Segundo, que a fidelidade à palavra de Deus vale mais que a aprovação dos homens. E terceiro, que mesmo nos momentos mais sombrios da história, Deus está escrevendo uma narrativa de redenção. Isso nos leva a 3 perguntas profundas para reflexão pessoal. Como você responderia se Deus o chamasse para uma missão que parecesse impossível? Você teria coragem de permanecer fiel à verdade mesmo enfrentando rejeição e perseguição? Em que áreas de sua vida você precisa confiar mais na fidelidade de Deus do que nas circunstâncias visíveis? A vida de Jeremias é um convite para olharmos além das aparências e confiarmos no plano soberano de Deus. Que possamos ter a coragem de ser instrumentos de sua verdade em nosso tempo, sabendo que suas palavras nunca voltam vazias. Obrigado por acompanhar esta jornada pela vida extraordinária de Jeremias, o profeta que aprendeu a encontrar esperança mesmo em meio às lágrimas. Deixe nos comentários suas reflexões sobre esta história poderosa e como ela tocou seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para continuar descobrindo as riquezas das Escrituras conosco. Até a próxima aventura bíblica.